noite eu ouvi alguém me chamar no quintal da minha casa. Eu fui ver o que era. Eu vi uma criatura horrenda na minha frente. Esse demônio tinha os olhos grandes e parecia um extraterrestre. Eu só lembro que uma força me puxou em alta velocidade. Fui transportado para outro lugar, cheio de árvores sem nenhuma casa. Aquele monstro me transportou para esse lugar. Não tinha ideia de que lugar era esse. Eu fiquei procurando a minha casa, parando as pessoas na rua. Passei a noite toda com fome e sem dinheiro pedindo informações sobre o meu endereço. Até que encontrei a minha casa pela manhã. Os meus pais não acreditaram no que eu dizia. Aquele demônio parecido com um item me sequestrou e deixou-me em um lugar cheio de árvores. Pessoas que dizem que foram raptadas pelos ITS, elas são zombadas. Eu falo para todos os que me ouvem. Algumas pessoas que falam essas coisas dizem a verdade. O problema é que elas pensam que essas criaturas são de outros planetas. Os extraterrestres são uma classe de demônios que disseminam o engano na Terra. Eles aparecem para as pessoas para fortalecer a doutrina ufologista sobre a existência de vidas em outros planetas. E quando alguém passa pela experiência que eu passei, mas não tem discernimento espiritual, falam que os extraterrestres estão invadindo a Terra, fazendo as pessoas acreditarem nessas histórias. As pessoas falam que foram abduzidas, mas o termo não é nesse. Elas foram transportadas para outro lugar como eu fui. Satanás quando apareceu a Jesus no deserto. Ele o transportou até a cidade e depois o levou para um monte muito alto. Isso não é abdução. Os demônios nesses fins de tempo estão mais ousados e aparecendo para as pessoas. Eu fui transportado para outro bairro longe de casa e poderia ser levado para outro país. Acredito que Deus não permitiu que eles me levassem para um lugar mais longe. Pequena luz branca que me guiava na escuridão. Sem a iluminação daquela luz, eu não conseguia caminhar em meias àquelas trevas. Cheguei a um lugar do inferno, onde vi um exército de demônios. Pela primeira vez uma voz me disse: esses são demônios alienígenas. E aqueles exércitos de demônios subiam à terra.
Eu queria saber qual eram os verdadeiros objetivos daquelas criaturas. Uma voz disse: esses são os demônios da tecnologia e da ciência. Os famosos alienígenas que eu vi em muitos filmes e desenhos estavam ali reunidos. Eles tinham os cérebros grandes por serem inteligentes e arquitetos do mal. Eu vi demônios de várias formas, como de formiga, moscas, baratas, aranhas e de outras classes de insetos. Eram criaturas híbridas, parte homens e partes insetos. Eles são muito inteligentes e subiam para a terra. A voz me disse: esses demônios têm modificado a terra através de suas invenções tecnológicas. Eles têm transformado as florestas em cidades, mudando a natureza e todo o planeta que Deus criou em artes humanas. Esses demônios são responsáveis por ativarem a inteligência de muitos homens. Eles têm ensinado os homens as suas engenharias do mal, como a fabricação das armas e bombas. Olha o quanto a tecnologia vem avançando. Esses demônios extraterrestres estão trabalhando para isso. Eles são gênios da informática e têm trabalhado para o avanço tecnológico para modernizar as máquinas. Não são só os computadores, mas todos os tipos de máquinas. Automaticamente os demônios assumiram o controle da ciência e tecnologia. Adão e Eva trouxeram os demônios alienígenas com todas as suas inteligências para dominar o mundo, a partir do dia que eles comeram do fruto da ciência do mal. O anjo me levou nos ares para ver os discos voadores. Eles não eram de outro planeta, a tecnologia é da Terra. O anjo disse que uma empresa satânica tem fabricado discos voadores para enganar o povo, os fazendo acreditar em que existe extraterrestre. O Senhor me revelou as farsas dos grandes empresários que fabricam discos voadores para enganar a população. Esses discos que muitos viram no céu não são de outros planetas. Foram fabricados secretamente para aumentar a mentira de Satanás, que existem extraterrestres em outros planetas. Aumentando a fé dos fanáticos que acreditam em monstros espaciais. Foi através disso que se criou a religião ufologista, que adoram os alienígenas. Pessoas estão vendo os demônios com os próprios olhos como aparição de extraterrestres. Esses demônios estão deixando de ser invisíveis e começam a se revelar para as pessoas. Outros estão aparecendo com as suas formas físicas. Os povos não entendem que são os demônios, e pensam em monstros dos filmes. Eles não têm noções das coisas espirituais que estão acontecendo. Os demônios querem ser vistos pelas pessoas porque sabem que elas pensam em contos de fadas. E muitos, para fortalecer as mentiras, dizem que duendes existem. Eu vi na visão, quando caminhava com o anjo, uma cortina espiritual se abrindo. Sem entender, pedi explicação para o anjo, que me disse: quanto mais essa cortina se abre, mais os demônios se revelarão para um mundo que está cego, e nunca acreditarão em suas existências. Os demônios querem falar e caminhar no meio do povo como pessoas humanas. Eles não querem ficar invisíveis. Só não fizeram isso porque Deus não permitiu. Quando as cortinas espirituais se rasgarem, os demônios assumirão o controle total do mundo no reinado do Anticristo. Não haverá mais diferença entre o mundo espiritual e a terra. Estará misturado todos os espíritos com as pessoas. Os seus desejos são de se materializarem em pessoas inteligentes para facilitar o contato com as pessoas, e as controlar através das palavras de persuasão. O anjo disse que Jesus não tem permitido que isso acontecesse por causa das orações da igreja. Essa foi a mensagem revelada que